Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem é 93, Serviço e Inveja. A caridade não é invejosa, Paulo. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou à frente da organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam toda a vida que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual, contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe as mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Eita, puxão de orelha logo na segunda-feira, gente. Na verdade, esse texto aqui era da sexta, né? Porque eu faltei. Sexta-feira não estava bem para poder ficar fazendo leitura, não. Mas hoje eu tô legal. Então, vamos lá. O serviço e a inveja, né? Muitos de nós, a gente fala assim, quando eu aposentar, aí eu vou fazer bem os outros até não querer mais. Vou fazer trabalho voluntário até não querer mais. Não é? Porque aí eu já vou estar sem fazer nada, não é isso? Um dia eu vou trabalhar como médium na casa num centro espírita, mas para isso eu preciso estudar muito, né? Eu preciso fazer vários cursos, eu preciso entender que nem fulano entende, que nem ciclano entende. A gente sempre fica olhando o que o outro faz, para depois a gente tentar imitar aquele outro. E se a gente não conseguir imitar o outro, a gente não vai fazer nada? Entenderam? A puxada de orelha aí é que quando a gente fica olhando o outro, o que o outro está fazendo, nós estamos parados enquanto isso. Então a gente não tem que ficar olhando. O que as pessoas servem de referência para a gente é fato. Nós crescemos numa família onde a gente imita nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nossa avó. São referências. Tudo aquilo que tem em volta, tem coisa que a gente pega para nós ao longo do tempo, tem coisa que a gente larga, né? De repente, na família tem alguém viciado, alguém com problema com a justiça. Se a gente não quer aquilo, a gente vai saindo, né? Mas a gente já tem, querendo ou não, a gente tem aquelas referências no meio familiar. Depois a gente vai para a escola. Chega na escola, geralmente a gente olha para o professor e acaba seguindo, tendo ele como referência também. Se esse professor mostra pra gente caminhos diferentes, que nem a doida da Patrícia aqui, que levava palestrante, levava gente diferente na sala de aula, os alunos iam tendo cada vez mais referências diferentes. E sempre que você tem uma referência, você acaba querendo imitar aquela referência, você acaba querendo, opa, eu quero ser que nem aquela pessoa, né? Muitos alunos falam, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser igual a minha professora. Ah, eu quero ser igual o policial fulano de tal, que era quem eu levava na sala de aula. Eu quero ser igual aquele cara que falou sobre empatia. Eu quero ser igual aquele outro que falava sobre família. Né? Eu quero ser um pai igual aquele outro que eu conheci, que foi um pai legal. Então, a referência não é inveja. A referência é um modelo, o qual ele até serve de motivação para você chegar no teu objetivo. A inveja já é outra história. A inveja é você querer ser igual àquele para você agir como ele. Então, você tem um olhar do tipo assim, eu quero... eu sempre falei para meus alunos, nunca militarizei criança, mas eu preferia muito que o aluno gostasse de polícia do que de bandido. Então, quando o aluno falava para mim assim, eu quero ser igual aquele policial, professora, eu falava assim, então estuda para você chegar lá, né, e ter ele como referência, como objetivo, como uma motivação para você ser como ele. Mas você não precisa ser como ele para fazer o que ele faz, você já pode começar a fazer, porque você já aprendeu com ele a fazer alguma coisa boa, né? Então, a gente tem muito disso, de olhar o carro do outro, que é melhor do que o nosso, de olhar a casa do outro, que é melhor do que a nossa, né? E quando a gente começa a ver o outro, não como uma referência, não como uma motivação, mas como algo que você gostaria de estar no lugar daquela pessoa, é inveja. E aí a inveja, ao invés dela te impulsionar a chegar naquele objetivo,
ela faz você ficar travado, porque você fica observando, fica naquela, um dia, quem sabe, talvez eu vou chegar lá, né? Enquanto isso, fica remoendo isso em você. E você não percebe. A inveja não é um sentimento que você sabe que está sentindo. Ele é uma coisa que é de pouquinho em pouquinho, ela vai brotando, ela vai germinando, ela vai crescendo, e quando você menos espera, tá tomado, né? E eu não sei se vocês acreditam nisso, né? Mas eu cresci ouvindo isso da minha avó. Ela tinha umas mudas de pimenta em casa e ela falava assim que aquelas pimentas era para jogar o olho gordo fora, né? Que as pessoas que iam na casa dela, né, olhavam pro pé de pimenta, tudo, e aquilo tirava a energia ruim das pessoas que vinham com o olho gordo, com a inveja, né? A minha mãe tinha uma carranca, ela comprou uma carranca de madeira, o cara da carranca é horrível, né? Aí colocou na porta de casa. Quem chegava lá, olhava para a carranca, antes de falar, "Ai, que casa bonita", já falava, nossa, que carranca feia. Então tirava a inveja. Alguns bares antigos, né? Hoje eu não sei se tem, mas antigamente tinha muito, uns barzinhos, mercearia, sempre tinha um pé de espada de São Jorge, que é uma planta que todo mundo fala que também tira o olho gordo. Isso são tudo, né, conversa. Eu não sei a título de prova se isso realmente funciona ou não. Mas são crendices que as pessoas utilizavam, por quê? Porque sempre que o mundo é mundo, né, que as pessoas existem, que sempre alguém quis a grama do vizinho, né? Na época das cavernas, eles brigavam, poxa, era tudo deles, o território todo, não tinha casa, não tinha prédio, não tinha nada, não tinha rua, não tinha comércio, era tudo chão, tudo igual, mato, tudo igual. E, no entanto, eles se matavam para um pegar o lado do outro, porque o outro tinha maçã e esse lado só tinha alface, sabe? Então, desde que o mundo é mundo, que o homem quer o que é do outro, deseja o que é do outro. E isso é inconsciente. Não é uma coisa assim, não, eu sou invejoso porque eu quero ser invejoso. A pessoa não percebe. Ela fala coisas para você, você percebe que ela tá de olho no que é teu, mas ela não percebe. É imperceptível para quem sente isso. Eu não tive esse tipo de sentimento, eu não posso dizer como que ele funciona lá dentro, mas pelo estudo, pelo que a gente lê, é algo que vai nascendo desde criança, inclusive. Sabe aquela história da boneca da outra falar e a sua não fala? Aí você quer a boneca da outra porque ela fala? O carrinho do outro é de controle remoto e o seu é manual, então você quer o do outro? Começa ali, né? Então você tem que ser tratado desde criança, para que a pessoa se contente com o que tem e faça obras, trabalhe com aquilo que ela tem na mão. Ela não precisa ter o que o outro tem ou é para que ela haja no bem. Para que você trabalhe pelo bem, basta aquilo que você tem, uma palavra que você dá para alguém, um ouvido que você dá para alguém, um abraço que você dá numa pessoa. Não custa dinheiro, não precisa de muito, né? O importante é você ser presente na vida das pessoas, o importante é você dar o carinho, dar a palavra, acolher a pessoa quando ela precisa. Então você não precisa ser dono de um centro espírita, presidente de um centro espírita, um padre, um pastor para fazer obras. Você não precisa crescer. Você não precisa fazer faculdade, pós-graduação para você ensinar alguém o beabá. A partir do momento que você aprende a ler e escrever, você consegue ensinar uma pessoa que não sabe ler e escrever. Ah, mas eu não sou professor, mas você consegue. Você consegue ensinar. Aquele cara que fez engenharia mecânica, ele consegue ajudar um cara comum, que tem um carro, que tem um probleminha no carro, ele vai lá, senta ali, conversa, explica como é que funciona as peças, a pessoa vai entender um pouco de mecânica. Então, quando a gente tem que oferecer, porque são dádivas que Deus nos dá, por menor que pareça ser. Então, se contente com aquilo que a gente já tem, né? Pode desejar mais? Pode querer mais? Lógico, nós estamos aqui para se desenvolver, tanto na parte material, parte espiritual, mental, a gente está aqui. É para caminhar, não é para ficar parado, tem que me contentar com o que eu tenho e ponto. Lógico que não. Né? Só que lembrando que a matéria não pode ser maior, o desejo, né, de desenvolver a matéria não pode ser maior do que o de desenvolver o real, o espírito. Nós estamos aqui para servir, não para ser servidos.
Então, se a gente está aqui para servir, quem é que está servindo? O nosso corpo? Não, porque daqui a pouco ele vai ser jogado fora. Quem está aqui para servir é o nosso espírito. Quem está aqui com débitos do passado, quem está aqui para fazer os testes, as provas, passar pelas expiações, somos nós, o espírito, não é a matéria. Então a gente pode ter um carro, uma casa, a gente pode ter casa na praia, a gente pode tudo. Só que lembrando que isso tudo é passageiro. Então não fique focado nessa parte. Fique focado no seu espírito. O que é que você vai carregar quando você voltar para a pátria espiritual? Que história que você vai contar quando chegar lá? O que foi que você fez de verdade aqui que vale lá? Lá não adianta você chegar com uma pasta cheia de diploma embaixo do braço, sabe? Ó, tenho tudo isso aqui de diploma. Não adianta. Eles não querem saber do seu diploma. Eles não querem saber de quanto dinheiro você tem no banco. Eles não querem saber o tamanho da sua casa. Eles não querem saber lá no plano espiritual quantos carros você tem na garagem. Eles querem saber lá no plano espiritual. Qual foi o bem que você fez? Partindo de você. Né? Mesmo que você começou imitando alguém. Mesmo que você teve alguém como referência. Mas você, o que foi que você fez? De bom, de bem para alguém. Né? O que foi que você fez de bom e de bem para você, para sua família? É isso que eles vão te perguntar. E aí não tem o que fulano fez, é o que você fez, né? Então não queira passar a fazer as coisas porque alguém faz. Faça por você, né? Às vezes o fulano tem condições de dar 10 cesta básica, 15 cesta básica para um centro espírita, você só tem condições de dar um saco de feijão. Pois dê o saco de feijão. Uma pessoa faz a sopa, organiza um grupo e faz sopa para 100 pessoas que moram na rua. Você passa pela rua e consegue dar um pão com mortadela para uma pessoa que está lá no farol. O efeito é o mesmo, não interessa a quantidade. Interessa isso aqui, ó. O que você tem feito? É isso que eles vão te perguntar. Beleza? Vamos começar a semana então agindo, turma.